Márcio, Josi, boa noite, sejam bem-vindos. Tô entrando aqui no Face. Nossa, eu sempre me perco aqui. Alberto, Lúcia, sejam bem-vindos. Já já nós começamos. Vou entrar aqui no Face. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre foco. Onde que está o seu foco? Acho que agora eu consegui entrar aqui. Kleber, seja bem-vindo, meu querido aluno. Quantos anos? Que bom que você está aqui. Keiko, que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Logo a gente vai começar a conversar sobre foco. Ai, gente, desculpa. Eu engasguei. Érica, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Muito bom ter vocês aqui. Peraí que eu só tô entrando aqui no Face, já tá começando lá. E aí a gente já vai começar nosso bate-papo. Agora tá certo. Melo Vicente, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui para a nossa conversa de hoje. Vou desligar nossa música para que a gente possa conversar. Nosso bate-papo de hoje, vocês acho que viram o vídeo, né, da divulgação, perguntando o que te irrita, o que te confunde, para que a gente possa iniciar nossa conversa falando então sobre o foco, aonde que você está direcionando a sua atenção, para onde você está direcionando a sua energia, aonde você está colocando o seu foco. Viviane, seja bem-vinda, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Então eu queria começar essa nossa conversa dizendo que eu quero que vocês fiquem à vontade, claro, para fazer perguntas, para fazer comentários. Essa nossa conversa, ela tá baseada em alguns livros, tá? São alguns livros que tratam desse tema, do tema foco, atenção plena. Então eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é importante. Esse do Daniel Goleman, que chama Foco.
que é um livro muito interessante, né? E grande parte do que a gente vai estar conversando hoje está aqui nesse livro. Do Daniel Goleman, além desse, tem esse daqui, que nós vamos estar conversando um pouco também, que é sobre a arte da meditação, que ele acaba mostrando, abordando de que forma a gente pode decidir para onde a gente vai olhar, para onde nós vamos colocar nossa atenção, nosso foco. Então esse livro vai ajudar bastante, né? Eu até sugiro, quem não leu ainda, que tenha. É um livro que vem até com um CD, né? Que ele ensina algumas técnicas de meditação. Esse livro aqui, que é do Peter Senge, acho que dá pra ver, né? Que chama Presença. Que o foco, a atenção plena, nada mais é que o exercício da presença. Então nós vamos estar falando do que está aqui também. Então isso daqui chama Presença, Propósito Humano e o Campo do Futuro. É do Peter Senge e do Otto Schammer, que eu já tinha falado para vocês da teoria U. E esse aqui que chama Atenção Plena, que ele fala do Mindfulness, que hoje é uma técnica de meditação bastante utilizada, né, bastante rica, que nós vamos falar, claro, de uma forma bem sucinta na nossa conversa aqui de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Hoje eu optei por não colocar o foninho, porque parece que a qualidade fica até melhor, e eu acho que eu vou mudar aqui a posição desse celular. Tá tudo bem, gente? Eu queria um feedback. Se vocês estão conseguindo me escutar com um bom som, uma boa qualidade de som, se tá boa a qualidade da imagem. Miriam, seja bem-vinda. Laís, Ana Caroline, Neilson. Muito bom ter vocês aqui comigo, viu? Eu vou deixar esse celular aqui mais baixo, que do outro jeito eu acho que tava pior. E aqui eu acho que a qualidade do som vai melhorar. Queria que vocês, por favor, colocassem aqui, tá bom? Tá ouvindo bem? Então tá já. Fernanda, que bom que você tá aqui. Som e imagem ok, joia, Márcio. Obrigada. Aqui também tá tudo bem no Face. Som tá legal, a imagem. Então, gente, assim, é baseado, o que eu vou estar contando aqui, o que a gente vai estar conversando é baseado nesses livros, então é baseado em alguns teóricos, não é nada, claro, que eu tirei da minha cabeça, embora algumas coisas, claro, eu faço uma associação daquilo que eu leio, daquilo que eu penso, e que é o que eu vou compartilhar hoje com vocês, e estou aberta e receptiva, claro, às questões que surgirem ou aos comentários. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, quando a gente fala... Quer dizer, o que está te irritando, o que está te perturbando, o que está te confundindo, que foi a pergunta do vídeo provocativo, né, para essa live de hoje, é para que a gente possa refletir aonde que nós estamos colocando a nossa atenção. Então, se a gente for pensar, o que significa atenção? É exatamente aonde eu estou direcionando a minha energia, é aquilo que eu estou escolhendo colocar, o que eu tenho de mais importante, né, que é a minha capacidade de estar alerta, de perceber que a energia vai estar fluindo, de poder viver o momento presente. Então, aonde eu tiver, Zeca, seja bem-vindo, aonde eu tiver colocando a minha atenção, é onde eu vou estar colocando o meu foco e é onde a energia vai estar fluindo. Então, eu gostaria inicialmente de pensar, existem 3 tipos de atenção que eu gostaria de pensar com vocês. Uma atenção que é seletiva, que então eu posso estar num ambiente barulhento, eu posso estar num ambiente cheio de estímulos, mas eu consigo prestar atenção em algo que eu escolhi. Eu escolho um alvo, eu escolho um foco, eu escolho algo e eu consigo me concentrar naquilo. Eu não preciso de pedir silêncio. Eu estou, por exemplo, numa sala barulhenta, mas eu estou prestando atenção num texto que eu estou escrevendo. Eu consigo fazer isso sem que os outros tenham que fazer silêncio. Eu consigo estar num ambiente que muitas vezes não vai ser um ambiente favorável, mas eu consigo eleger aonde eu vou colocar a minha atenção, para onde eu vou estar direcionando a minha energia. Então esse é um primeiro tipo de atenção, que é a atenção seletiva. Tem um segundo tipo, que é uma atenção aberta, né, que eu vou buscar elementos para que eu possa me conectar. Ela é muito utilizada até na abordagem, na minha formação, eu já falei aqui em outras lives que a minha formação ela é de base psicanalítica.
Então é uma leitura que vem do Freud. E ele usa uma técnica que chama associação livre de palavras, que é, então você vai falando o que vem na sua cabeça. E aí você deixa uma atenção aberta, flutuante, para que você se conecte em alguma ideia, em alguma situação, e aí sim, ali você vai investir o teu tempo, a tua energia, a tua vitalidade, vai falar sobre aquele tema. Aí você vai ter uma condição, então, para eleger algo onde você quer depositar a tua capacidade, né, naquele momento de atenção para aquele tema que surgiu de um monte de outros que vieram na sua mente. Então você deixa a atenção aberta, flutuante, e aí você escolhe um. E tem ainda assim um terceiro tipo, que é essa atenção focada. É quando eu me disponho a estar olhando para algum lugar, independente das circunstâncias, né? Não importa se eu estou num ambiente turbulento, com muito estímulo, muitas variáveis, mas eu consigo me concentrar, eu consigo ter foco. Então, o que a gente vai estar conversando hoje é sobre esses 3 tipos de atenção. E eu gostaria de, já de cara, né, falar assim para vocês que no mundo de hoje, que é esse mundo altamente veloz, que é completamente diferente de tudo que a gente imaginou no Réveillon, né, quando a gente fez a passagem de ano, nós não imaginávamos um 2020 como vem acontecendo. E então eu gostaria de salientar que é fundamental que a gente possa desenvolver a capacidade de escolher aonde nós vamos colocar nossa atenção. E que isso assegura com toda certeza o nível de satisfação, de qualidade de vida, de vitalidade mesmo com que a gente vai se relacionar, não só com as pessoas, mas com a gente mesmo. Né? Então a capacidade de conseguir tirar a atenção de alguma coisa e colocar em outra, né? de ter essa possibilidade, ela é essencial. Quando isso não acontece, o que a gente está promovendo? Né? Um nível de ansiedade. Aí você começa a ficar ansioso, porque tem algum tema que pode ser externo, que pode ser interno, pode ser alguma demanda emocional, como pode ser alguma demanda externa, que fica te provocando, que fica puxando a sua atenção. Você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue, porque aquilo está te roubando a energia, né? Ou seja, tá sugando a tua disponibilidade, a tua capacidade para olhar, não necessariamente para onde você escolheu, né? Então você pode estar olhando para onde esse evento externo está te chamando. Então a gente precisa desenvolver 3 tipos de atenção, que são essenciais também, né? Para que a gente possa lidar com essa realidade que surge, que é rápida, que é dinâmica e que obriga a gente a viver com uma qualidade melhor ou não, né? Mas que obriga a gente a se adaptar, que isso é uma coisa que eu vou falar ao longo do nosso encontro de hoje. Então, esses 3 níveis de atenção que eu já falei, então a seletiva, a focada e a aberta, que nós precisamos de desenvolver, mas com um foco interno, naquilo que é meu, com o foco no outro, naquilo que é do outro, e com o foco externo, aquilo que é do ambiente. Então, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, eu preciso de desenvolver essas 3 possibilidades de foco. Então, quando eu falo do foco interno, poder olhar para dentro de mim, o que eu estou falando? Que atenção que eu estou dizendo aí? É eu poder perceber quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos, qual que é a minha intuição. Quando eu consigo conectar com a minha intuição, com os meus sentimentos, com aquilo que está dentro de mim, eu consigo ter uma atenção maior e, portanto, uma tomada de decisão mais acertada. Então eu consigo olhar para os meus valores, o que de fato faz diferença na minha vida, o que embasa, na verdade, né, as minhas atitudes, quais são os meus valores, o que eu acredito, o que eu estou de fato dando valor. E os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, quando eu consigo ter o foco dentro de mim, quando eu consigo me conectar com aquilo que eu estou sentindo, então, por exemplo, eu sinto um mal-estar, eu consigo identificar o que é.
isso significa que eu estou tendo um foco interno. Se eu não consigo, o risco de eu fazer besteira ou de eu agir no meio de uma forma impulsiva, de uma forma agressiva, ou de uma forma criar algum tipo de conflito, algum mal-estar, gerar alguma confusão é muito grande, porque eu não estou direcionando essa atenção para aquilo que é o meu mundo interno. Nós vamos ver como que a gente pode estar desenvolvendo isso, tá? Ao longo da live de hoje. O foco no outro. O que é o foco no outro? É quando eu consigo identificar as necessidades da outra pessoa. Eu consigo exercitar um termo que é muito comum de ser usado hoje em dia, que é a empatia. Se fala muito da empatia, mas é muito difícil colocar em prática. Todo mundo sabe que a definição de empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Mas é conseguir se colocar no lugar do outro do ponto de vista dele, não do seu. Então é entender a forma como o outro sente, pensa e se expressa do ponto de vista dele, né? Esse é o exercício da empatia. Isso é ter foco na outra pessoa, é conseguir de fato se relacionar e enxergar quem é que está na sua frente. Quando você consegue desenvolver essa capacidade de foco, você consegue melhorar a qualidade das tuas relações. E o outro ponto é quando a gente consegue olhar para fora, né, para o externo, para a realidade do mundo. Se a gente for observar o nosso mundo hoje, ele é extremamente diferente de tudo aquilo que a gente imaginou no começo desse ano. Ninguém imaginou que em 2020 nós estaríamos hoje muito mais conectados, muito mais ligados no meio digital, nas redes sociais, buscando plataformas de comunicação, procurando falar com as outras pessoas, usando um recurso que seja digital. Então é necessário que a gente consiga ter o foco voltado também para o mundo externo, que é um dado de realidade, que não tem a ver nem com o seu mundo interno e nem com as questões do outro, mas aquilo que é dado nesse mundo que a gente vive. E aí, se a gente for observar, e é muito falado hoje em dia, né? A gente vive uma realidade que no inglês a sigla é VUCA, né? De um mundo volátil, de um mundo que se transforma o tempo todo, de uma realidade que no português seria VICA, né? O U seria do uncertainly, né? Incerta, e no português então o I do incerta. Então um mundo volátil, incerto, complexo, que ele tem muitos elementos, muitas variáveis, a gente tem que dar conta dessa realidade externa, então a gente precisa desenvolver esse foco também, porque não adianta só eu olhar para o meu mundo, eu reconhecer as minhas emoções, eu reconhecer os meus sentimentos, se eu não consigo entender o contexto que eu estou inserida, se eu não consigo entender qual é o comportamento e a resposta que eu preciso ter para me relacionar nesse mundo. Então é importante que eu entenda essa complexidade, né, do mundo de hoje. Então nós precisamos de estar alertas e desenvolver essa capacidade de lidar com esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que muda de forma rapidamente e que dá mensagens que nós temos muitas vezes dificuldades de compreender. Então aí a nossa capacidade de definir o nosso foco, né? E o que é? Para onde a gente coloca o nosso foco? É para onde a gente está olhando. E aí eu queria dizer de uma música que eu gosto muito, do Damien Rice. Quem já assistiu aqui aquele filme Closer? Alguém que já assistiu aquele filme Closer? É um filme antigo, e que antigo deve ser 2004, 2005. Ele foi traduzida, né, cantada no português pelo Seu Jorge, e que ela fala assim: eu não consigo parar de te olhar. Eu não consigo parar de te olhar. O tempo todo o refrão da música, tanto no inglês quanto no português, é isso, né? I can't take my eyes off you. E ele vai cantando isso e ele vai ficando cada vez mais apaixonado, cada vez mais envolvido, cada vez mais entregue para aquela relação que ele não consegue parar de olhar. Por quê? Porque é ali que está o foco dele, é ali que está a energia. Agora é muito interessante que na versão em inglês, no final, ele fala until I find somebody new. Até que eu encontre alguém novo, aí eu consigo parar de olhar para você. Então, quer dizer, eu estou abrindo agora aqui uma possibilidade de reflexão das relações.
aonde que você está colocando a tua energia, aonde que você está olhando, para onde você está estabelecendo o seu foco, o que está te alimentando, o que está nutrindo a tua capacidade vital mesmo, a tua energia, porque com certeza é para onde a gente olha que a energia vai fluir. Aí você pode pensar assim, olha Renata, mas eu queria tanto olhar para outras coisas, mas eu não consigo. Então é interessante que o Daniel Goleman vai provocando, né? Ele vai dizendo que é uma capacidade que a gente pode aprender, que a atenção é como fazer um exercício, desenvolver um músculo. É muito difícil a gente ir para academia, né? Todo mundo promete que na segunda-feira vai. Eu sei que tem gente aqui me assistindo que de fato vai. Mas aí depende da sua força de vontade. E ele fala que a força de vontade é um elemento fundamental para que você possa amadurecer emocionalmente e direcionar, canalizar a tua energia para algo saudável, positivo. Então ele conta de uma experiência que foi feita em Stanford com crianças de 4 anos, que elas tinham que ficar, eu acho que até já teve na internet alguns vídeos mostrando isso, que elas tinham que estar diante de um marshmallow, um doce que elas gostam, e que o experimento era o seguinte, o profissional dizia, olha, você pode comer o doce, mas eu vou sair que eu tenho que resolver um assunto, você vai ter que esperar 15 minutos. Se você conseguir esperar 15 minutos, além desse que tá aqui, eu vou te dar outro, você vai comer 2. Agora, se você não conseguir, você vai comer esse que tá aí, né? Mas eu peço para você esperar. E a pessoa saía da sala. Então, o que era interessante? Algumas crianças conseguiam esperar. Qual o perfil psicológico dessas crianças de 4 anos de idade, né, que tem uma baixa tolerância à frustração, que tem uma dificuldade de lidar com esses dados da realidade, que tem uma dificuldade de lidar com aquilo que é o mundo do outro? O que elas faziam? Elas procuravam se distrair de alguma forma. Algumas tampavam o rosto, outras cantavam, outras ficavam olhando assim, quase pegava o marshmallow, mas não pegava, e conseguia tolerar, conseguia aguardar, conseguia esperar que essa pessoa retornasse conforme o combinado. Quem conseguia esperar, e nesse estudo se comprovou isso, que se tornava um adulto mais saudável. Nesse mesmo estudo, 57 dessas crianças, elas foram, 40 anos depois, foram pesquisadas de novo, né? E foi muito interessante que aquelas crianças que conseguiram ter essa tolerância, que entenderam que elas podiam adiar o prazer, que elas podiam aguardar a pessoa voltar para ela comer o marshmallow, foram, nesse estudo, né, 40 anos depois, comprovadamente adultos mais saudáveis nas escolhas, fizeram escolhas mais assertivas em pelo menos 3 aspectos, né? Qual o aspecto? Da saúde, de escolher o que se alimenta, a prática de atividade física, quer dizer, da saúde física e emocional mesmo, né? Na questão da prosperidade, pessoas que sabiam lidar com o dinheiro de uma forma mais assertiva, porque elas conseguiram colocar o foco de fato naquilo que era interessante e conseguiram adiar o prazer, né? Não precisavam de fazer ou de comprar ou de consumir no ato impulsivo, elas podiam esperar, então elas tinham uma prosperidade financeira maior e não estavam envolvidas em situações criminosas. O que aquelas outras crianças que tiveram uma dificuldade, que já comeram marshmallow, né, não conseguiram trabalhar esse foco, já tiveram alguns problemas nessas 3 áreas. Então, assim, cientificamente, nesse estudo, ficou comprovado a importância daquilo que a gente coloca a nossa energia, para onde a gente olha, para onde de fato nós estamos colocando o que nós temos de mais importante, né, que é o bem que nós temos, que não tem como voltar, né, que é o tempo, essa questão de estar presente para aquilo que você está vivendo. Então, quando a gente fala do foco, né, dessa capacidade de colocar atenção naquilo que você escolheu, nada mais é que o exercício da presença. Se vocês forem perceber, enquanto eu estou falando aqui, pode ter gente que está fazendo alguma outra coisa, que está com mais 3, 4 janelas aqui no celular ou no computador aberto, que está vendo recado de WhatsApp, ou que está, sei lá, mexendo em alguma outra coisa, que não está inteiro, presente naquilo que está fazendo. E muita gente passa a vida assim, né, e nem se dá conta.
E a hora que vê o tempo já passou, a hora que vê a vida já passou, a hora que vê, como aquele poema do Mário Quintana, né? Já são 6 horas, a hora que se vê já é sexta-feira, a hora que se vê o ano já acabou. E é o que a gente tem experimentado agora em 2020. Né? Essa rapidez, essa velocidade e muitas vezes essa não consciência do que está sendo feito com o seu tempo, com a sua vida, aonde você está colocando foco. Então, para que a gente tenha uma vida bem vivida, a gente precisa de ter essa capacidade de desenvolvimento desses 3 focos. Do foco interno, como eu disse, que é reconhecer a sua intuição, os seus valores, os seus sentimentos, a sua capacidade de tomar decisão. Ai, Paty, isso é demais. Gente, você viu, eu me distraí. Eu preciso de contar. Acabei de ler aqui a Patrícia dizendo que está admirando minha beleza e o tema que estou amando. Isso é fantástico, adoro. Isso me dá uma energia muito bom. Obrigada. Depois eu vou agradecer todo mundo que está aqui e ler os comentários, tá? Eu só quero continuar desenvolvendo um pouco mais o tema e daí eu retorno. Então, assim, o que o Daniel Goleman vai falando? Qual que é a motivação que você tem para ficar alerta? O que de fato te instiga a olhar para onde você está olhando? E aí ele fala que tem algumas técnicas, e é onde até ele explica nesse livro, que eu vou mostrar de novo, nesse daqui, a arte da meditação, né? E que tem a ver com esse outro que não é dele, mas que eu falei também do mindfulness, né? Que é a atenção plena, que vai mostrando, assim, você pode exercitar, como eu disse, que ele fala que a atenção, que o foco é como se fosse um músculo, você pode aprender o exercício da atenção. E que isso, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, é fundamental, né? Uma qualidade de vida boa, saudável, produtiva, em que você de fato está escolhendo o que você está fazendo do teu tempo. Então tem um exercício muito simples que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ele conta nesse livro e que eu assisti na Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, uma médica fazendo a defesa da sua tese de doutorado. Ela testou em 2 grupos, né, um grupo piloto, um grupo para fazer essa experiência e outro grupo que não fazia meditação. E depois ela mediu os níveis de cortisol. Cortisol é aquele hormônio que é produzido por conta do estresse. E quem praticava meditação tinha níveis de cortisol muito menor. Então, assim, qual que é o exercício? É um exercício muito simples que eu vou falar aqui para vocês. Muita gente que me conhece, que me acompanha, que já desenvolveu algum trabalho comigo, já conhece esse exercício. Mas eu vou dar a sugestão aqui, claro, que vocês façam na hora que vocês escolherem, na hora que vocês quiserem, na casa de vocês. Bem tranquilo, bem relaxado, procura sentar. Semente em boa terra é o seu ensinamento. Obrigada, Nadir, minha querida e amada aluna. Eu falo aluna, gente, mas ela formou acho que em 2008, né? 2000. Mas é o carinho e a consideração que eu falo desse jeito. Então é assim, mano, depois eu vou deixar os nomes dos livros, eu boto eles aqui. Então, sentado, uma posição confortável, uma cadeira confortável, só não faça deitado, porque se você fizer deitado, a chance de você dormir é muito grande. Então você procure colocar as mãos assim em cima das pernas, da tua perna, do teu joelho, ficar tranquilo. Bota o teu celular para despertar em 5 minutos, porque se você não fizer isso, você corre o risco de ficar vigiando, né? Porque são 5 minutos de exercício. E aí você vai procurar prestar atenção só na tua respiração. O que é isso? Você está elegendo algo para você colocar o teu foco. Você está trabalhando a sua atenção. Então você vai prestar só atenção na sua respiração, que é no ar que entra e no ar que sai. No ar que entra e no ar que sai. Não é para respirar mais rápido, não é para acelerar, para diminuir, não é para controlar a respiração. É só para prestar atenção na sua respiração. E aí, você vai ver que a tua cabeça vai lá longe. Daqui a pouco você já está fazendo lista de supermercado, você já está fazendo planilha Excel, você já está fazendo outras coisas. Porque o mundo mental é isso mesmo. E o que o Daniel fala que é importante? Né? O que essa pessoa que eu assisti a defesa da tese do doutorado também falou que era importante? Não fica bravo com você. Porque isso é treino, lembra? É igual fazer exercício. Você simplesmente trabalha a sua mente para voltar e prestar atenção na sua respiração. E à medida que você conseguir fazer isso, 5 minutos, tá? E o relógio toca, pronto. Tem gente que acha 5 minutos uma eternidade, tem pessoas que já falam, meu Deus, já deu 5 minutos?
né? Mas à medida que você conseguir praticar esse exercício, e se você fizer isso com frequência, e se você fizer isso todos os dias, e se você tiver uma disciplina nesse exercício, com toda certeza isso vai te dar uma capacidade muito maior de focar naquilo que importa, de ser menos ansioso. Porque pessoas ansiosas, elas tratam todas as situações que elas enfrentam como se fosse uma crise. Tudo é uma crise, tudo é muito difícil, tudo é muito problemático, tudo é muito complicado. E a prática da meditação faz exatamente o reverso disso. Ela te dá a possibilidade de olhar para você e de escolher o que de fato tem importância, aonde de fato você quer colocar a tua energia e a tua atenção. Então essa questão de você, num exercício simples, né? E simples eu digo porque todo mundo respira, então é simples. Mas claro que não é fácil, porque é um treino. Sua cabeça primeiro vai voar, vai longe. Mas aí você traz de novo a atenção e vai fazendo isso todos os dias. Se você conseguir desenvolver esse hábito, né? E trabalhar essa energia, essa capacidade de focar, de olhar para aquilo que de fato você escolheu, você vai perceber o quanto que isso vai poder te ajudar a ser quem você quer ser, a chegar onde você quer chegar, a fazer da tua vida aquilo que de fato tem importância, né? A não ficar refém daquilo que vai acontecendo externamente e que não depende de você, né? Você fica com uma possibilidade muito maior de ser protagonista da tua história e não ser conduzido, né, por aquelas coisas que acontecem. Tá certo? Então isso desperta o quê? Essa reflexão. Ela desperta a sua autoconsciência, a sua capacidade de reconhecer as escolhas que você está fazendo, né? E aí você pode perceber, se você estiver ficando ansioso, se estiver despertando em você alguma situação que você está perdendo o controle, ou que você observa que está sendo algo que está te tornando improdutivo, que está te tornando chato, irritado, ou está ficando mais agitado, você pode, através desse exercício da meditação, voltar esse olhar para você e procurar direcionar a tua atenção para aquilo que de fato tem importância na sua vida. O que nós estamos falando aqui, gente? De autoconhecimento. E o autoconhecimento provoca, então, essa autorreflexão. Essa capacidade de você exercitar as suas escolhas, aonde você quer colocar de fato o seu foco. Lembra? Porque onde a gente põe o foco, a energia flui. O que significa isso? Sabe assim, quando você vai trocar de carro e de repente você vai comprar, sei lá, você vai comprar um HB20. E aí você sai na rua, você só começa a enxergar HB20 e antes você não via. Você fala, meu Deus, quanto HB20 que tem, eu nunca tinha percebido. Mas é porque você está colocando a tua atenção nisso, você está colocando o teu foco nisso. Então imagine a capacidade de transformar a sua vida, que um gesto simples como esse, né, você aprender a direcionar a sua atenção, o quanto que isso pode ter. E esse exercício da meditação é um exercício muito simples. Como eu disse, porém, não é fácil, né? Exige treino, exige investimento de tempo, exige dedicação, para que você possa verdadeiramente chegar nesse ponto, né, de poder buscar escolher o que você vai fazer com o tempo que você tem, com a energia que você tem, tá certo? Eu quero dar uma olhada aqui, que eu vi que entraram algumas pessoas e eu acabei não falando com essas pessoas que entraram, não falei nada. Então deixa eu ver. Ai, peraí. A Laís, claro que eu sempre aperto o botão errado. Josiane, seja bem-vinda. Laís falou que tá tudo... quando eu perguntei do som, né, que tá tudo bem. Zeca, Luciana, o Thiago. Gente, o Thiago, ele se descobriu, eu preciso contar isso pra vocês, porque eu tenho compartilhado no Face alguns vídeos dele, nesse momento que a gente tá atravessando aqui de quarentena, de isolamento. Ele é uma pessoa fantástica na voz, né, cantando algumas músicas maravilhosas que ele está treinando e compartilhando com a gente. É uma pessoa maravilhosa, viu? Tá aqui com a gente. Obrigada, viu, Thiago? E eu tenho compartilhado os vídeos e agora você tem mandado só áudio, né? Mas no Face tenho, olha, muito prazer em compartilhar o teu trabalho, que é muito bacana.
Manuel, seja bem-vindo, obrigada. A Clélia, muito bom ter você aqui, Clelinha, boa noite. Gustavo, que bom que você chegou, obrigada, viu? Eliel, o Enzo, muito obrigada. Eliana, minha querida Eliana, que bom que você está aqui. A Drica, que bom que você chegou, muito obrigada. Seu Portuga, deixa eu ver. Hélio, seja bem-vindo. Minha prima Elô, que delícia que você tá aqui. Caiu. Gente, caiu, voltei. O que aconteceu que caiu o vídeo aqui no Insta? Que estranho. Nadir. Elisete, seja bem-vinda. Jim Jones, muito bom. Roberta, boa noite, que bom que você tá aqui. A Lu falando que eu sou incrível, que delícia, viu? Ouvir isso, você que é. E eu quero contar pra vocês o seguinte, agora em setembro eu continuo as segundas-feiras aqui com vocês, viu? Toda segunda, como eu disse, eu quero dedicar 1 hora do meu tempo pra estar compartilhando com vocês a minha vivência, a minha experiência, o que eu leio, o que eu estudo, enfim. E eu vou escolher um dia da semana que eu vou estar fazendo um bate-papo com algum profissional que eu vou estar divulgando para vocês. A Luciana que está aqui comigo, a Luciana Duó, que está agora aqui junto com a gente nessa live, ela vai ser uma das pessoas que a gente vai estar dividindo um espaço para conversar sobre superação. Tá? A Lu é uma grande querida minha e nós vamos estar conversando durante a semana. Deixa só eu olhar aqui no Face. A Yara, Rosana, que bom que você está aqui, boa noite. Rodrigo, meu querido Rodrigo, tá de Goiânia, que legal, prazer ter você aqui. Marilza, ai, boa noite, Tuca, adoro ser chamada assim. O Roberto, mandando um beijão, muito obrigada, viu, Roberto? Claudemir, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pelo carinho, pelo apoio. Então eu queria dizer para vocês também mais uma coisa, tem essa música que eu falei do Damien Rice, né, do filme Closer, tem uma pessoa muito querida minha, que foi meu aluno, foi meu estagiário e é um grande profissional psicólogo hoje, que é o Carlos, que nós vamos estar falando também sobre esse filme, que foi o trabalho de conclusão de curso dele, e nós vamos escolher um dia durante a semana, que eu vou divulgar depois para vocês, que nós vamos estar fazendo essa live para falar sobre isso. Né, que foi a questão de trabalhar o estranho da teoria psicanalítica. Mas que tem essa coisa do que eu disse, né, para vocês, de para onde eu tô olhando, para onde eu tô direcionando minha energia. E eu queria dividir com você. Ah, ele acabou de entrar. Ah lá, seja bem-vindo, Carlos. Acabei de falar da nossa live para setembro do filme Closer, que a gente vai estar compartilhando com as pessoas essa questão do olhar, né? Para onde eu estou colocando o meu olhar, que é o que eu estava dizendo nessa questão do foco. E eu queria dizer para vocês de uma coisa que deve acontecer, não sei se acontece muito com vocês, mas que eu tenho visto alguns posts do Celton Mello, que é uma pessoa fantástica, que eu adoro, que eu sigo, tanto no Insta quanto no Face, que é o grande diretor do Sessão de Terapia, né? Aquele... não sei se vocês acompanham, se vocês veem aquele seriado que vai tratando das questões do relacionamento do paciente com o terapeuta. E eu sou uma profunda admiradora do Celton. E ele é uma pessoa extremamente sagaz, né? Então ele coloca uns posts assim, na hora que você está indo dormir, de repente vem na sua cabeça um pensamento invasivo, né? Assim, meu Deus, qual será a altura da Julia Roberts? Tenho que pesquisar isso agora. E aí você levanta e vai pesquisar no computador, né? Nossa, quantos carneiros existem, sei lá, na Noruega? Puxa, eu tenho que saber isso agora. E aí ele vai satirizando uma coisa que é muito comum acontecer, que é você não conseguir, na hora de dormir, realmente dormir. Você não consegue desligar, você não consegue fazer com que a tua mente entre em estado de relaxamento e poder dormir. Esse exercício que eu ensinei para vocês, né, da meditação, ele pode ser uma coisa que ajude, de fato, quem tem essa dificuldade, né? E eu acho muito bacana esses posts que ele coloca, porque é provocativo. Quem nunca, né, acordou no meio da noite e tinha que achar... Outro dia ele pôs assim, meu Deus, onde está minha certidão de nascimento? Acorda 4 horas da manhã e tem que lembrar onde que tá, e tem que buscar, e tem que... Né, e aí vai ficando agitado, vai ficando ansioso.
O que o Goleman fala nesse livro, e que nesse da atenção plena também, é esse esvaziamento da mente, né, esse mindfulness, que é o que ele fala, é exatamente isso, é você trazer para você a responsabilidade e o poder de escolher aonde você vai colocar a tua atenção. Aí você pode falar assim, puxa, Renata, mas eu vivo tantas coisas ao longo do dia que a hora que eu deito vem tudo na minha cabeça. Tá, então você precisa de treinar, desenvolver essa capacidade de escolher para onde você vai colocar teu foco, para onde você vai colocar sua atenção. E isso é possível. Gente, isso é possível. Você pode... Aí você vai falar, mas eu fico agitada. E tem outras técnicas, né? Tem várias técnicas de meditação. Tem uma pessoa muito querida que eu atendo, ele é meu coach, e que outro dia ele me disse que ele usa uma que é muito legal, que é do quadrado. Então, você respira contando até 4, segura contando até 4, expira contando até 4 e segura contando até 4. E isso vai trazendo uma calma. Ele disse que é usado por snipers, né, aqueles atiradores de elite, e que eu achei muito interessante, né, eu achei muito bacana, que é uma outra forma também de você direcionar a sua atenção. Então, na verdade, assim, tem várias técnicas, né? Tem várias formas de você aprender a fazer isso por meio de exercícios de meditação. Agora, o que é importante é fazer. Não adianta só você ficar pensando, planejando e não ir para ação. Quanto antes você começar a praticar esses exercícios, quanto antes você vai se fortalecer nessa capacidade de escolher aonde você vai colocar a tua energia, o teu foco, aonde você vai colocar a sua atenção. Lembrando, como eu disse, que para você ter uma vida bem vivida, você precisa de desenvolver esses 3 focos: da atenção interna, da atenção externa e da atenção no outro. Você quer participar ao vivo? Seja bem-vindo, Wagner. Podemos combinar, podemos fazer. O Wagner é personal, que aliás eu preciso de combinar o horário pra gente fazer um treino, né? E a gente pode combinar uma live. Eu tava até dizendo que eu vou fazer agora em setembro algumas lives. Continuo na segunda sozinha, dividindo algum tempo com vocês. Mas eu era da curadoria, perfeito. Perfeito, Eliel. Eu até quero desenvolver uma curadoria cultural para compartilhar livros, filmes, parte disso que eu conheço, compartilhar e, claro, receber também. Estou esperando o Zeca dar alguma dica aqui, ele lê tanto e gosta de dar sugestões. Enfim, é isso. Eu quero ver se eu consigo criar alguma situação que a gente possa trabalhar exatamente voltado para essa questão da curadoria. E hoje eu acabei me distraindo e cometi um erro, mas foi um erro muito produtivo. Eu fui fazer uma lista para estar até fazendo a divulgação da live e no final, a hora que eu vi, eu tinha feito um grupo. E não era um grupo, e daí eu comecei a excluir as pessoas, e algumas pessoas, não, mas eu quero, como que é, que funciona, como que vai ser isso. E aí eu fiquei pensando e amadureci a ideia, porque eu entendo que para a gente trabalhar o foco e a atenção, a gente precisa de ter como se fosse uma bússola interna, né? De ter algo dentro da gente que sinalize para onde você está indo e o que você está fazendo. Então aí eu tive a inspiração, motivada por algumas pessoas, claro, né, muito queridas, que muitas estão aqui agora ao vivo, junto com a gente aqui, a fazer um grupo no WhatsApp para que a gente possa trabalhar esse ponto. Então, é um erro assertivo. Eu vou depois deixar aqui no post, enfim, eu vou encaminhar para as pessoas que eu tenho no WhatsApp, eu vou encaminhar o link, claro, é um convite. Quem quiser participar desse grupo, é um grupo gratuito, claro, não tem custo nenhum, mas para a gente trabalhar por um período que eu vou definir, vou criar essas regras, né, e vou estar encaminhando isso amanhã para vocês, para que a gente possa trabalhar essa bússola interna. Trabalhar essa questão do foco mesmo, para onde eu estou direcionando a minha energia, o meu tempo, o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida. Então, ontem ainda eu assisti a uma aula com o Leandro Carnal, que ele dizia assim, que às vezes você pode ter receio, ter medo de morrer e ficar pensando um monte de coisa, mas que vai morrer do mesmo jeito. E eu achei muito interessante. Então, ou seja, aproveita o tempo que você tem enquanto está vivo,
tá saudável, tá disposto para aprender mais, para buscar conhecimento e para buscar escolhas mais saudáveis. Que a proposta, gente, assim, quando eu comecei com essas lives, a proposta é isso, é poder ajudar exatamente as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Né? Fico contente, a Roberta disse que quer. Pois é, eu tava assistindo um curso dele falando exatamente sobre esse momento que a gente vive, né, de tecnologia, que é um momento completamente diferente do que a gente imaginava. Claro que vinha toda uma questão tecnológica, mas que se acelerou nos últimos 5 meses de uma forma absurda, que muitas vezes não só nós não estávamos preparados, mas nem os próprios aplicativos. Deu até problema com o Zoom, mas já de pronto eles resolveram, enfim. Tô vendo aqui que o Donizete entrou, muito obrigada. Renan, psicólogo, seja muito bem-vindo. O Carlos está falando do estranho, né, e perto demais. Muito bacana, que é isso mesmo que nós vamos falar agora em setembro na nossa live. Então, gente, vocês sabem, né, que eu vou falando e às vezes eu vou me empolgando aqui, e o nosso tempo tem só que ficar alerta para a live, porque às vezes já aconteceu de eu me distrair, daí a live desliga e não grava. Então eu queria abrir para vocês me fazerem perguntas. Se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer pontuar alguma coisa, me perguntar como que vocês estão vivendo, como que vocês estão entendendo essa questão do foco mesmo, dessa atenção direcionada para aquilo que você está escolhendo. O Eliel está dizendo da inteligência emocional, exatamente. Perfeito, Eliel, você lembrar, porque quando você escolhe e você consegue decidir para onde você vai colocar a tua energia, teu foco, a tua atenção, você tem mais autocontrole, que é um dos elementos da base, né, da inteligência emocional, que é você poder reconhecer as tuas emoções, que é o que eu falei também do foco, você poder reconhecer essa emoção do outro, que é da empatia, né, o foco no outro, é você poder reconhecer as relações, como que você se relaciona, e você ter autocontrole, você não ficar refém daquilo que você está sentindo. Muito bem colocado, é isso mesmo, né? A inteligência emocional, ela se fortalece à medida que você fortalece o teu foco. E uma das formas é por meio da meditação, né? Como eu disse para vocês, que isso cria, então, essa capacidade de você ter uma qualidade de vida melhor. Tem o livro da inteligência emocional do Daniel Goleman também, que é muito interessante, que é muito bom. Carlos está perguntando o que eu penso sobre a falta de foco relacionada à cobrança excessiva de si mesmo. Então, Carlos, é o que a gente estava falando, que isso gera ansiedade. Né? Quando a pessoa vai entrando nesse movimento de ansiedade, ela com certeza não está conseguindo escolher aonde colocar a sua atenção, aonde colocar o seu foco de uma forma assertiva. Então ela está refém daquilo que ela está sentindo. Então ela não está tendo a escolha, ela está sendo levada, que é o que a gente brinca, né, com a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então quando a pessoa não tem essa condição, essa capacidade de escolha, ela vai ficando ansiosa e ela vai se cobrando mais e ela vai entrando, e o mundo mental dela fica ruminando, é aquela coisa que fica ruminando e que fica pensando, e nossa, o que eu faço com isso, como que eu vou lidar com isso, o que eu tenho que fazer. E muitas vezes, gente, a resposta vem exatamente no momento em que você consegue olhar para outra coisa, consegue fechar isso, olhar para outra coisa, e de repente você vai fazer uma caminhada e você não tá com isso na sua mente, você tá tomando banho, pá, vem aquela resposta, vem aquela situação que você estava talvez buscando, né, uma explicação há tanto tempo, e aí aquilo vem para você de uma forma que parece espontânea, mas é o teu mundo mental trabalhando a teu favor. É ele trazendo para você a resposta daquilo que você estava pensando exatamente no momento em que você escolhe colocar o foco numa outra situação, né, ou praticar alguma outra atividade. A Roberta está dizendo que começou a fazer terapia há uma semana e está vendo o quanto cuidar da nossa mente é primordial. Se a cabeça não está boa, parece que nada dá certo. Eu preciso estar bem para cuidar da minha família. Perfeito, é exatamente isso, Roberta. Quando você está nutrido, você tem uma condição muito melhor para se relacionar e para oferecer para o outro. Né? Mas você tem que, de fato, cuidar de você, você tem que olhar para você, você tem que
desenvolver essa capacidade, esse recurso interno da autoaceitação, do autocuidado, da autorresponsabilidade, da autoconsciência, tudo no alto, né? Olhar para você e desenvolver essa capacidade de fazer escolhas melhores. E aí, com certeza, né, o relacionamento, a qualidade de vida sua e das pessoas que você convive melhora bastante. Sandrinha, você chegou na hora que a gente está quase terminando. Gente, eu tô um pouco tensa, mais 5 minutos a gente finaliza. Necessidade de estar cuidado para poder cuidar, cuidando do cuidador. Exato. Muitas vezes, né, as pessoas se justificam não tendo tempo para si, porque tem que cuidar do outro. Agora, eu posso assegurar que se você não tiver esse tempo para você, com certeza o teu cuidado com o outro vai ser falho em algum ponto, alguma questão. Porque você precisa de estar legal, né? Estar em dia com você, para que você possa ter o que oferecer para outra pessoa, para que você possa, de fato, ter essa condição amorosa de receber, de acolher, de cuidar, para que não seja um ato robótico. Né? Uma das coisas que o Daniel fala também, né, na questão do foco, é que se você não tiver alerta, não tiver atento para onde você está colocando a tua atenção, se você não estiver exercitando a presença, você está levando a vida no piloto automático. E se você estiver levando a vida no piloto automático, olha, péssima notícia, né? O tempo vai passar e você não vai perceber. E o tempo não vai voltar. E a hora que você se der conta, já foi. Então, é fundamental que você possa fazer essa concessão para você. De fato poder ser dono da tua vida, ser protagonista, escolher o que você quer, onde você quer, de que jeito. Ah, mas tem coisas que eu queria e que não são assim. Claro, esse é o mundo adulto, né? Bem-vindo ao mundo adulto. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer, mas você tem a escolha de aprender a administrar, aprender a lidar com aquilo que te contraria de uma forma saudável. É aquela sabedoria, né, que acho que é dos alcoólicos anônimos, que fala que eu me perdi, não sei se é de lá, mas que fala que eu tenho a sabedoria para escolher aquilo que eu tenho discernimento para saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, e sabedoria para fazer as minhas escolhas, né, para aceitar aquilo que eu não posso mudar. João Ligeiro, você entrou, que bom te ver aqui, tava sentindo sua falta. Então, gente, assim, o foco é isso, é onde você coloca o que você tem de mais precioso, que é a tua vida, a tua energia, a sua atenção. E isso você pode escolher e você pode aprender a escolher. Você não precisa ser levado, né, ser fantoche, ser conduzido. E tampouco precisa levar a vida no modo piloto automático. Você pode construir relações saudáveis para que você se sinta bem também. Ah, obrigada, Lu. Muito obrigada. Carminha tá falando que excelente, minha grande amiga, hein, Carminha? Muito obrigada pela presença, viu? Muito bom ter você aqui. Gente, mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Gustavo falou, impressionante, você conseguiu se superar. Na live, na make, na imagem. Ai, Gustavo. Continue assim, isso faz bem para muitas pessoas. Gente, isso faz muito bem para mim também, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada, de verdade. Então, eu quero finalizar dizendo assim, o convite para o grupo tá feito. Eu vou encaminhar para as pessoas que eu tenho WhatsApp, eu vou encaminhar o link, e lá eu vou colocar as regras. Quem quiser participar será muito bem-vindo. É um grupo gratuito, não vai ter nada de valor financeiro a ser cobrado e ninguém vai ser surpreendido no final do grupo de que vai ter alguma coisa, não. Eu faço isso porque é uma coisa que me agrada e que me dá muita motivação. Gente, isso me dá muita energia para desenvolver outros trabalhos, outras coisas, e que daí sim, claro, né, eu vivo do meu trabalho, aí sim tem a questão financeira, mas isso daqui não. Então, eu quero dizer que eu vou amanhã enviar esse link, o grupo Foco, né, com o objetivo da gente buscar essa bússola dentro da gente. Eu tenho uma voz maravilhosa, ai, que delícia, obrigada. Cuidando dessa máquina magnífica que é o nosso cérebro, perfeito.
Grande Renata, como sempre, muito obrigada. A Lu falou, linda e maravilhosa cada vez mais. Gente, muito obrigada. Eu preciso de encerrar, porque senão vai cair e eu não vou conseguir salvar. Essa live fica salva no IGTV, fica salva no Facebook e eu coloco no meu canal do YouTube. Quem ainda não acessou, entra lá. O canal do YouTube é Renata Zanusso, só colocar meu nome vocês acham, viu? E pra mim, eu queria que soubessem que é muito, muito gratificante estar aqui com vocês, fazendo essa troca de energia tão positiva, tão boa, que me alimenta e me nutre muito, viu? É onde eu escolho colocar uma vez por semana o meu foco, a minha atenção. Um grande beijo para todos vocês. A melhor cabeçologista, adoro que você me chama assim. Nadir, deixa o meu abraço. A Cleirinha falou obrigada, beijos. Uma pena, Roberto. Segunda-feira tem mais, toda segunda, às 8 horas da noite eu tô aqui, viu? Márcio, eu que agradeço. Muito obrigada. Toda segunda, 8 horas da noite eu tô aqui. E agora para setembro, algum dia da semana, que eu não sei se na quarta ou na quinta, nós vamos ter eu fazendo o convite para alguma pessoa, algum profissional meu querido tá participando, tá? Um grande beijo e até a próxima, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.